Olá a todos, aqui exploramos histórias, degustamos experiências, só que hoje temos para ti um programa especial, nascido do primeiro encontro comunitário Falar pelos Cotovelos. Comigo tenho a casa quase cheia, que se alinha com a visão do canal Portugal Místico, onde informar, desmistificar e partilhar é feito de forma séria, despretensiosa e honesta. Hoje vamos falar da cultura do cancelamento e do que mais nos fizer sentido falar. Fica connosco desse lado. Se ouvires até ao fim, estou certo que sairás mais enriquecido com tanta opinião para juntares à tua. Bem-vindos ao podcast na sua edição especial. Vamos falar pelos cotovelos. Falar pelos cotovelos. Com Mário Portela. Ora, na qualidade de representantes da nossa comunidade do canal Portugal Místico, hoje tenho para ti algumas vozes conhecidas de programas anteriores e outras vozes amigas. Bem-vinda, Ana. Olá, Mário. Bem-vindo ao podcast, João. É um prazer ter estas conversas. A voz da Margarida Cardoso. Bem-vinda, Margarida. Olá, Mário. Bem-vinda, Soraya Oliveira. Muito agradecida pelo convite. Então, nesta aventura, também dou as boas-vindas a mim próprio, porque hoje é um lugar especial. E como é um lugar especial, vamos todos falar pelos cotovelos. Este podcast é patrocinado pelo canal Portugal Místico, que podes encontrar nas redes sociais para acompanhar as novidades diárias, o Georritmo, a rádio online, os podcasts e tantas outras coisas. É que se visitares, temos a certeza que vais querer fazer parte da comunidade. É que ela foi feita para ti. Vamos começar o quanto antes, porque já estamos em Mercúrio retrógrado e há grandes hipóteses de os microfones começarem a explodir em agenda, e até diretamente ligado com o que nós estávamos a falar das redes sociais. Ultimamente tem vindo a crescer uma chamada cultura do cancelamento, um pouco por todo lado. Na verdade, não é bem uma cultura, eu diria mais que é uma incultura ou uma exigência de aculturação da sociedade, com uma clara manipulação das memórias do nosso passado. A cultura do cancelamento, segundo diz a Wikipédia, é um fenómeno moderno segundo o qual uma pessoa ou um grupo é expulso de uma posição de influência ou de fama devido a atitudes consideradas questionáveis, seja online ou no mundo real. Digamos que é uma espécie de boicote em que um indivíduo, geralmente uma celebridade ou alguém muito influente, partilhou uma informação ou uma opinião ou teve um ato controverso, ou então que no passado teve um historial controverso e de repente toda a gente se une para cancelar esta pessoa, vai ser ostracizado e afastado como se fosse a praga. E é afastado por ex-amigos, seguidores, apoiantes, adversários, levando muitas vezes ao grave prejuízo, não só na carreira, como na vida pessoal desta pessoa. A expressão cultura de cancelamento tem normalmente uma conotação negativa, verdade. E é normalmente usada em debates sobre liberdade de expressão e censura. Dito isto, quem é que pretende ser a primeira pessoa cancelada daqui do grupo a dar a sua opinião sobre a cultura do cancelamento? Margarida. Acho que ir atrás, e isso usamos muito quando cada vez mais ouvimos que aquela época da nossa história, aquela parte da nossa história, aquela pessoa que fez a nossa história fez errado, então vamos cancelar, vamos boicotar, vamos tirar aqui porque nós não queremos, não somos iguais. Eu acho isso errado. Essa pessoa estava a viver numa época diferente da nossa, fez algo diferente de nós, mas foi o facto dela ter feito daquela forma que nos trouxe até aqui e que nós somos quem somos por ela ter feito aquilo. Se nós fomos bom ou mau, se o povo português foi buscar escravos à África e trouxe-os para a Europa, ou foi buscar a América e trouxe-os para a Europa, aquilo era a prática, infelizmente, comum naquela altura. Nós não fomos lá fazer nada de diferente ou novo, mas também acabamos com a escravatura e também trouxemos isso. E isso
E fomos o primeiro país a abolir a escravatura. E isso trouxe a nossa história, tudo bom e mau da nossa história, fez de nós o povo que somos hoje. E nós não podemos cancelar. Isso seria a mesma coisa que eu, que de repente descubro que o meu bisavô era muito coisa e agora vou lá atrás e vou cancelá-lo. E digo, ele já não é o meu bisavô. Mas eu sei o meu bisavô. Renego-te. Mas eu sei o meu bisavô não estava cá. Porque não tinha acontecido. Verdade. Concluindo, nós não podemos ir atrás e boicotar ou cancelar essa cultura ou essa parte da nossa história. Ela faz parte da nossa história. Ela foi aquilo que nos trouxe como país, seja o que for. Isso é a mesma coisa como aos livros. Hoje em dia eu vejo muitas publicações americanas e fico completamente chocada quando eles de repente estão a cancelar livros e estão a deitar livros fora de coisas que por exemplo o Tom Sawyer, esse tipo de coisas, porque não é politicamente correto, porque aquilo fala da escravatura, porque não sei o quê, porque agora as pessoas vão ficar ofendidas. Então a nossa sociedade é uma sociedade de vidro. Exato. E uma sociedade de fofinhos que não podemos ficar ofendidos com nada. A literatura, a história, aquilo que aconteceu no passado foi importante para nós chegarmos aonde estamos aqui. E foi escrito, e foi vivido, e foi feito numa realidade, num contexto totalmente diferente do nosso. Concordo. E se nós boicotamos, e do meu ponto de vista, se nós escondemos a história, se nós escondemos a literatura das gerações que vêm agora e que estão agora a surgir e que vêm no futuro, então nós estamos seriamente a correr o risco de que os nossos herdeiros venham a fazer os mesmos erros que os nossos antepassados fizeram no passado. Porque não há nada escrito a dizer, olha, a escravatura aconteceu, foi muito má, então não podemos repetir outra vez. E se isto deixa de estar na nossa história, daqui a uns anos, ou daqui a umas centenas de anos, podemos estar outra vez a repetir os mesmos erros, não é? Verdade. E acho que é muito mau, porque nós não podemos abolir uma pessoa, certa ou errada, fez parte da nossa história, mudou a nossa história, mudou-nos como pessoas, como sociedade, como povo, só porque não gostamos e não achamos muito fofinho o que eles fizeram. Eu agora não posso, então para isso eu tinha que abolir, por exemplo, a Igreja, porque ela fez o que fez no passado, não sei o quê. Nós não podemos abolir, não é? Exatamente, porque todas as coisas que acontecem, elas servem para alguma coisa. E, bem ou mal, elas provocam uma reação nas pessoas, no mundo, em tudo. E isso é uma aprendizagem. Quer queiramos, quer não, ninguém muda se não estiver em crise. João, quando que me contas sobre isto? Não vai de acordo ao que a Margarida já disse, porque aqui há uns tempos apanhei uma lista que eram os livros que estavam proibidos nas bibliotecas das universidades dos Estados Unidos. Portanto, como podes ver, eles cancelam já próprios livros que... É a terra da liberdade, João. Também a terra que lançou para cá para fora a cultura do cancelamento. Bem, o problema nos dias de hoje, aliás, como eu já havia previsto no meu livro Quem Cala Consente em 2017, é que a cultura do cancelamento, como todas as culturas de bactérias, cresceu e começou a contagiar as várias culturas humanas. Por exemplo, em Florença, há um pedido que já está a passar pela barra de tribunais para que a estátua de Davi seja convenientemente cancelada e lhe vistam umas cuecas. Ora, nos Estados Unidos, a cidade de Colombo pretende mudar oficialmente de nome em 2023, porque afinal de contas, Colombo foi um invasor. Onde é que vamos parar, minha gente? Soraya? Eu acho sinceramente que nós somos, a nível social, estamos numa fase de virgens ofendidas. É bonito ser virgem ofendida. Portanto, é muito mais giro nós cancelarmos uma coisa do que propriamente saber viver com ela e explicar o contexto em que ela aconteceu. Porque tudo o que é fora de contexto não se vai entender. Obviamente que, como a Margarida estava a falar, a questão da escravatura, eu sou a favor da escravatura? Claro que não. Agora, se nós olharmos à luz da realidade naquela época, faz sentido. Não hoje, com o conhecimento que nós temos. Caramba, se as pessoas fizerem um bocadinho o exercício de há 10 anos atrás eu tive determinado tipo de atitudes, tomei determinado tipo de decisões, se eu hoje pudesse voltar atrás, com o conhecimento que tenho hoje, para mudar, óbvio, assim,
poucas serão as pessoas que dizem, eu fazia exatamente a minha vida igualzinho ao que tinha feito. Dificilmente. Agora, se me disserem por uma questão de orgulho, não, faria exatamente igual. Agora, sabendo o que sei hoje, se eu pudesse voltar atrás com o conhecimento que eu tenho hoje, se calhar ia fazer coisas diferentes. Agora, se eu voltasse atrás com o conhecimento que eu tinha na época, eu vou dizer que não ia mudar nada. E é a mesma coisa relativamente a estas questões de cancelamentos. E ainda bem que felizmente não podemos voltar atrás. Sim, não é? Senão isto ia ser uma macacada, quer dizer, já é uma macacada. Já é uma macacada. Mas seria uma macacada ainda maior, não é? Porque... Muito maior. Ana? Olha, eu penso que nós realmente, esta cultura do cancelamento não é mais do que a tradução de uma bipolaridade social, não é? Se por um lado existem movimentos e nós estamos a assistir isso, eu como estou muito perto do mundo literário, vou-me apercebendo da quantidade de livros que estão todos os meses a ser editados, assim em quantidades imensas por todas as editoras, relativamente a racismo, igualdade de géneros, todos os novos géneros que vão surgindo, etc, etc, etc. Por outro lado, existem sempre os velhos do Restelo que, independentemente da idade que têm, porque isto é uma questão de mentalidade, não é uma questão de idade, é uma questão de mentalidade. Exato. Esses velhos do Restelo vêm justamente segurarem-se ainda naquilo que eles acham que ainda é possível, que é a ditadura. E porque nós estamos todos fora de controle. É muito importante entender que a sociedade está completamente fora de controle. O único momento que nós controlamos é este momento em que estamos agora aqui todos a falar. Daqui a um minuto nós não controlamos mais nada. E, portanto, já não há rigorosamente mais nada. Portanto, abre-se uma guerra, arrasa-se um país só porque sim, aumentam-se os impostos só porque sim, mata-se, esfola-se, ou cria-se e constrói-se. E isto tudo é uma mudança, não é de um paradigma, é de uma era. E nós estamos realmente a viver um mundo muito caótico. Eu realmente acho que esta cultura do cancelamento é a maior idiotice que pode estar realmente presente, porque isto não é mais do que duas fações da sociedade que estão em sobrevivência, a antiga e a futura. Exatamente, e olha, a dificuldade não foi muita, porque o ser humano adora um belo de um rótulo na testa, e quanto mais nós... E grande drama! Quanto mais nós criamos rótulos, mais eles andam à guerra, que é para deixar quem criou os rótulos em paz. Olha, posso-vos dizer que cancelada, mas por razões completamente diferentes. Gente, era impossível não falarmos disto. Nascida Elizabeth Alexandra Mary em Londres, dia 21 de abril de 1926 e falecida há um par de dias, a 8 de setembro de 2022, vem a falecer aquela que foi Rainha do Reino Unido e de mais 14 Estados independentes denominados Reinos da Comunidade das Nações. Começou em 1952 a fazer tudo isto, até agora. Eu pessoalmente tenho, como sempre, opiniões muito opostas quanto a estas coisas, quanto a esta monarca, mas é inegável a importância que esta mulher teve na política mundial, nos destinos do mundo e como representante de um matriarcado que infelizmente não está em mais lado nenhum. O que é que vos apraz dizer de Isabel II? Olha, é assim, eu vivi em terras de Sua Majestade. Acho realmente é um país maravilhoso, é um país de uma grande organização. Eu sei que ela não tem esse poder político, o poder político dela é simbólico, claro, mas eu vejo a mulher, essencialmente eu vejo a mulher. A monarquia é uma coisa que a mim, eu adoro ler sobre o assunto, acho a história de todas as monarquias. O que me interessa mesmo são os príncipes e as princesas, porque eu sou uma balança e, portanto, é aquela coisa romântica da monarquia, mas aquilo é a ditadura mais vil que possa existir. E que deu origem a muitas guerras e muitas injustiças no mundo, pronto. Mas também se construíram algumas coisas.
Agora, tirando isso tudo à parte, o que é que eu vejo? Eu vejo realmente, usaste a palavra certa, um exemplo de matriarcado, não é? Eu estudei de uma forma muito profunda algumas autoras e algumas pesquisadoras e arqueologistas e sociólogas sobre os cultos da deusa no mundo e a forma como eles foram sendo eliminados das nossas culturas. E, portanto, considero que esta mulher merece todas as honras do mundo inteiro. Considerei sempre que ela era uma mulher com uma humanidade natural dentro dela, com uma capacidade de pesar os prós e os contras muito bem, um grande exemplo de serviço, mas também um grande exemplo de permanente adaptação. E isso é o que faz a mãe. A mãe faz isso, não é? A mãe faz isso com os seus filhos. Sim, sem dúvida, Isabel II é de facto um exemplo de matriarcado, sem dúvida. E até mesmo do poder, entre aspas, e quando digo poder não estou a falar de... Sim. Vamos antes dizer o empoderamento feminino, sim, que na altura em que ela recebe o poder feminino era quase nulo no mundo. E como matriarcado num mundo patriarcal, de facto a Isabel teve palminhas para ela. Não podemos esquecer que ela foi uma mulher que ali assim no final da Segunda Grande Guerra, portanto na recuperação da Segunda Grande Guerra, ela se tornou motorista sem nunca ter tirado carta de condução e era mecânica. Portanto, uma pessoa que sabe mexer em motores e que conhece os motores por dentro, também conhece como é feito o motor humano, que é o cérebro. E eu considero que ela realmente é uma mulher extremamente inteligente, deixou um grande legado de exemplo como mulher. Ela viveu no mundo dos homens, com os homens, não é? Teve que gerir um marido frustrado inicialmente, mas que depois lá se resignou e achou que aquele conforto realmente, e não só, e pela admiração que tinha por ela também. Sem dúvida. E confesso que ontem, ao escutar o discurso do seu filho, sucessor, achei que ele lhe fez uma homenagem muito sincera. Eu bem sei que eu conheço a mentalidade britânica e sei que aquilo é tudo muito controlado ao milímetro. Muito austero. Muito controlado, e nomeadamente as emoções. Mas percebeu-se perfeitamente que era portanto, um discurso sincero de um filho que estava em sofrimento pela perda da mãe, mas que lhe prestou uma grande homenagem. E o melhor que ele tem a fazer realmente é seguir o exemplo. Exatamente. E mais alguém quer falar aqui da Isabel? Eu gostava de dar. Margarida. A Rainha Isabel, para mim, é uma mulher com M grande. É uma mulher que nunca deixou de ser mulher para se adaptar ao mundo dos homens. É uma mulher que gostava de, como ela própria diz, de vestir as cores mais garridas e do arco-íris para ser sempre notada. Foi uma pessoa que sempre conseguiu separar muito bem a parte pessoal e a mãe, a avó do facto de ser rainha. Da rainha. Isso para muitas pessoas criou uma certa frieza, mas notava-se no brilho dos olhos dela, naquele sorriso mais ou menos maroto que ela dava de vez em quando, que havia ali uma mulher com um grande sentido de humor, que possivelmente era muito mais carinhosa do que aquilo que mostrava a ser, e que eu vi alguns episódios da série The Crown, especialmente só vi as partes iniciais, onde ela conseguia levar a água ao moinho dela de uma forma não através de discussões nem de imposição, mas de uma certa forma, com alguma graça e com algum cuidado, levava as coisas, a água ao moinho dela. E acho que isso é muito importante, porque hoje em dia nós vemos muitas mulheres a quererem ocuparem posições de chefia e cargos importantes, mas que deixaram de ser a essência da mulher, alguns pelo caminho, e tornaram-se mais a essência
do masculino em vez do feminino, e ela não. Vestiram mais o arquétipo masculino do que o arquétipo feminino, ela, e de facto ela defende, sim, e vestiu muito o arquétipo feminino, sem dúvida nenhuma. Desde os chapéuzinhos cheios de flores, àquelas, à carteirinha sempre na mão, ela sempre foi a mulher muito feminina no meio de um mundo muito masculino, e acho que é isso que mais fica dela. Sem dúvida. Soraya, alguma coisa? Eu considero que a monarquia é uma instituição. E as instituições são governadas, ou seja, são orientadas. Nada do que sai daquela instituição é feito de uma forma espontânea ou porque me apeteceu. Exato. Tudo é protocolar, tudo é devidamente legislado, por assim dizer. Portanto, exato. A senhora... É protocolo. É protocolo. Portanto, a senhora realmente tinha um ar amoroso para o efeito, e entendo perfeitamente o que foi dito relativamente à questão dela nunca deixar de ser mulher, exercendo o poder que exerceu, na época em que o fez, tendo toda a responsabilidade que teve. Agora, eu tenho, assim, como é um assunto que não verso muito sobre ele, não posso acrescentar muito mais para além de que uma das coisas, acho que há lições importantes a tirar de tudo isto. Uma das coisas é realmente a consistência. Nós avaliarmos por uma questão de marca pessoal. A Rainha Isabel manteve a marca pessoal dela ao longo do seu reinado, que foram muitos e longos anos, portanto tinha que haver ali algo. E manteve sempre a imagem idêntica do tinha que haver coerência, não é? Portanto, acho que se nós formos avaliar uma perspectiva de marca pessoal, de o que é que nós podemos aprender com o reinado da Isabel II, é realmente a consistência, tem que ser íntegra, porque se ela não fosse íntegra na sua comunicação, 70 anos já era mais que tempo para a coisa ir para o outro lado. Descambar. Houve o mérito, ninguém lhe pode tirar, e sim, se calhar teve que ser também um bocadinho dama de ferro em algumas circunstâncias, porque tem que ser agora. Porque teria que ser, é o que é. É o que é. Exatamente. João, alguma coisa a dizer sobre Isabel II? A única coisa que há a dizer é que é uma figura que vai ficar na história do século XX por todo o seu percurso, por tudo o que representou para o Reino Unido. E acaba por ficar não só para o Reino Unido, mas para o mundo inteiro. Eu, como sou do contra, posso-vos dizer que estou mais preocupado em saber o que é que vai acontecer às portas do céu quando ela se encontrar com a Diana. Mas isso sou eu. Vá, num futuro próximo haverá muitos mais encontros comunitários do canal Portugal Místico. Por isso, nesta reta final, o que é que cada um de vós, desse lado, tem a dizer para nos despedirmos destas pessoas fantásticas que nos estão a ouvir? Pronto, foi um prazer partilhar estas experiências e ter esta conversa com estas pessoas todas. Gostaste, João? Então tens que dizer a toda a gente que teve vergonha de aparecer que não dói nada. Pois não. Pois não? Então pronto, é mesmo isso. Margarida. Olha, adorei a experiência e quando repetir estou cá outra vez. É fantástico partilhar ideias com pessoas assim espetaculares, e espero que quem está do outro lado a ouvir também tenha gostado. E pronto, se não gostaram, olha... Se não gostaram, cancelem-nos. Cancelem-nos completamente, entramos nessa. Mas foi um prazer estar aqui com todos, aqui nesta sala virtual de conversa. Os tópicos foram fantásticos, adorei a experiência e espero que todos tenham gostado também. Então aí cá estaremos para a próxima para falar pelos cotovelos. Exatamente. Ana. Só falta mesmo aqui o bolo da Soraya, não é? Mas olha, foi um prazer imenso estar aqui assim com pessoas tão simpáticas e um painel tão diversificado de ideias, de posições, de conhecimento e até também profissionalmente, não é? Ainda que nós tínhamos todos aqui um fio condutor. Nunca me canso de dizer que tu és o melhor mentor do mundo, mas isso eu sou muito suspeita porque sou tua fã e tua amiga, não é? Mas de facto considero que estes momentos são sempre muito enriquecedores, porque quanto mais descontraídos, mais genuínos. É uma forma de nós realmente, é uma forma que tu, como nosso mentor e mentor desta rádio maravilhosa, nos dares voz realmente, não só aos nossos conteúdos,
mas também às nossas opiniões, se é que isso se pode chamar assim. De maneira que foi um prazer, foi muito divertido e cá estarei sempre que o convite surgir. Para falar pelos cotovelos. Obrigada a todos. Soraya. Como é óbvio, foi um prazer estar aqui e partilhar estes assuntos que são sempre, às vezes, alguns mais polémicos do que outros, acho que, mas faz parte e é bastante interessante. Na parte do digital ainda não podemos comer bolinhos, mas pronto, há sempre uma forma de resolver. Ainda. Eu sou dessa opinião, porque na altura dos nossos avós era impensável estarmos a ter uma reunião, cada um no seu lugar, e estarmos a falar e vermos aqui. Claro, quem nos vai nos ouvir apenas, mas nós estamos a ver enquanto estamos a falar. Portanto, exatamente. Isto era impensável. Ficámos aí a acordar por esse futuro em que podemos também comer bolinho virtual. Nunca se sabe, eu nunca diria. E ali com o tal chazinho, assim, a falar pelos cotovelos. E assim foi a nossa conversa, que podia bem alongar-se durante horas. Em meu nome e em nome dos ouvintes do podcast, queria desde já agradecer-vos a vós por estarem aqui neste círculo de pessoas. É sempre fantástico sentir que a comunidade se junta, afinal, juntos vamos sempre mais longe. Obrigado a todos. Da mesma forma, queria agradecer profundamente a todos os que ouviram esta versão do podcast especialíssimo, seja na rádio do canal Portugal Místico ou em qualquer outro suporte, deixando já a promessa que vou voltar para a semana. Na próxima semana, provavelmente uma entrevista. E se eu fizer um encontro assim destes, comunitário, vens falar pelos cotovelos? Ouve a rádio Canal Portugal Místico em radio.portugalmístico.com e obrigado por estares desse lado. Por hoje é tudo. E nós já falamos pelos cotovelos. Até à próxima. Foi feito para ti.